orgias e farras e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, vale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva, conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória no pleno domínio por toda a eternidade. E todo o povo diz amém. Primeiras percepções. Primeiras impressões. Dúvidas a respeito do texto. Nada vindo a tratar, a gente dá seguimento. Gente, quem não acompanhou aqui o início dessa carta, até a primeira vez que está escrito aqui nessa leitura, na outra, quem mais não acompanhou isso, de ver essas leituras de Pedro, eu só vejo as leituras de João. Eu acho que Gi participou de alguma de Pedro. Inicialmente ela participou. Então Pedro, ele começa a orientar. Quem não participou foi Cris. Cris não participou. Pedro vai orientando as pessoas a respeito dos significados que ele absorveu das caminhadas dele com Jesus. Então, o que ele aprendeu naqueles 3 anos e meio que ele andou com Jesus? Ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu a descobrir quem ele não era. A primeira coisa que ele descobriu foi quem ele não era e pensava que era. Sabe? Aquele cara que acha que sabe de tudo, pode tudo e resolve tudo. Pedro, antes de andar com Jesus, ele era assim. Depois que ele começa a andar com Jesus, ele continua sendo assim. Ele não muda logo, não. Ele vai passar por algumas experiências. Só que Jesus gosta. Né? Jesus tem uma mania de gostar das pessoas do jeito que elas são. Eu acho isso muito legal. É o que nos falta. É o que nos falta. Porque ele gosta de mim. Olha que coisa bonita. Então ele gosta das pessoas do jeito que as pessoas são. Ele gostou de Pedro, bateu o olho, gostou de Pedro, disse: vem cá, Pedro, vem andar comigo. Não é que eu vou te transformar? Não era com essa proposta, é simplesmente venha. Sim, mas com o passar do tempo, as Isso, vai ações, as acontecer. atitudes, Mas ele vai percebendo que ele precisa mudar. Mas Jesus não faz a proposta, por exemplo, que a religião faz, de dizer para você: venha que eu vou lhe transformar. Entendeu? Jesus simplesmente diz: venha. E comece a andar. E naturalmente a coisa acontece. A transformação vem naturalmente conhecendo a Jesus. Mas não pega logo para. Pedro continua sendo Pedro. Venha, siga. E aí Pedro vai ter experiências maravilhosas com Jesus. No dia Jesus chamou ele: sobe aqui comigo no monte. Aí leva 3 caras, né? Quem são os 3 Pedro? São as 3 Cristos. Tiago, João e Pedro. Pedro, Tiago e João. Jesus gostava muito de andar com esses 3. E aí Jesus chama os 3 e diz: sobe aqui no monte. Você não poderia esquecer disso, Cris. Sobem junto com Jesus. E quando chegam lá em cima, eles não sabem o que vai acontecer. Mas quando eles chegam lá, eles estão junto com Jesus e de repente aparecem Moisés e Elias, 2 homens que tinham vivido 2000 anos disso. Aparece do lado de Jesus.
e começam a bater um papo com Jesus. E Pedro e Tiago e João estavam ali só de espectadores, né? Aquela conversa de alto nível que eles nem conseguiam penetrar. E sabe de que falavam os três, Jesus, Moisés e Elias? Falavam que Jesus ia morrer, falavam sobre a morte de Jesus. E Pedro ficou ouvindo aquilo, mas ele não conseguia mais ouvir direito a conversa, porque ele começou a olhar nos detalhes de Jesus. E ele percebeu que Jesus, nessa hora, estava completamente transformado. Brilhava o rosto, parecendo o sol. A roupa, que andava toda suja, que a roupa de Jesus não era cheirosinha. A roupa de Jesus andava pelo deserto, subindo e descendo. Tinham subido aquele monte lá, suando, não tinha desodorante, era um problema. Mas naquele dia, Pedro diz, João e Tiago, depois eles vão relatar, que aquela roupa estava tão lavada, estava tão alva, que parecia que tinha sido branqueada pelos melhores lavadores. E eles ficam admirados com aquele cenário, tudo é muito maravilhoso. E Pedro não sabia o que dizer. E eles começam a ficar meio com medo e bate um sono, eles querem dormir. Aí Pedro disse assim, Senhor, é muito bom ficar aqui, né? Vamos fazer aqui uma cabana para você, uma para Moisés, uma para Elias, vamos ficar aqui para sempre. E aí quando ele diz essas coisas, ali houve uma voz do céu dizendo para eles, esse, se referindo a Jesus, é o meu filho amado. A ele ouçam, prestem atenção. E quando a voz termina de falar, eles olham e já não tem mais nem Moisés, nem Elias. Só ficou Jesus ali na frente deles. E aí eles tiveram aquela experiência maravilhosa. E eles ficam loucos para sair dali contando aquilo a todo mundo. Jesus chama os três e diz, ouviu, né, Cris? o que vocês viram não é para contar para ninguém, tá certo? E aí, o que vocês viram, o que vocês ouviram, vocês só vão poder contar depois da minha morte. E aí o Tiago e o João devem ter ficado frustrados, né? Estavam loucos para sair contando para todo mundo. E aí eles deviam talvez estar se sentindo já superiores, mas aí poucos dias depois, mas poucos dias depois, Pedro volta a ser morteiro. Começa a conversar com ele e diz assim, olha, estou indo para Jerusalém, vão me acontecer algumas coisas, eu lá vou ser morto, vou ser preso. Ele, não, Senhor, ninguém toca nisso. Está vendo que isso não está certo? Pedro acostumado, eu queria era o rosto brilhante, era a roupa bonita, era não um negócio de prisão, de morte, de sofrimento. Aí Jesus vira para ele e diz, olha, para trás de mim, Satanás. Repreende Satanás no homem que poucos dias antes tinha sido testemunha do Jesus glorificado. Um homem que poucos dias antes, quando Jesus perguntou, quem é que os homens dizem que eu sou? E aí eles começam a dizer, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E quando Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse, que revelação tremenda, Pedro. Não foi nem carne, nem sangue que te revelou uma coisa dessa, mas foi direto dos céus, do Pai que está nos céus para você. Então Pedro tinha momentos dessas revelações esplêndidas e tinha outro momento dele, por exemplo, Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, não antes de negar, os caras chegaram para prender Jesus e ele botou conversa, tirou o facão da bainha e meteu na cabeça do cara. E por sorte, boa noite, Dalva, você chegou a tempo. E por sorte, ele tinha pontaria, nem cortou a orelha, em vez de arranchar a cabeça do cara no meio. Ele era assim, ele queria resolver as coisas na mão grande, na força. Bem, graças a Deus, mas essa vivência vai fazer ele, por exemplo, Jesus, depois de preso, ele nega. Quando o pessoal diz, você andava com ele? Ele disse, eu não. Chega outro e fala, você andava, nem conheço. Chega outro e fala com ele, ele começa a dar um monte de palavrão e sai dali. Então passou por todas essas experiências, aprendeu, claro que aprendeu. Jesus tratou ele sempre com muito amor, com muito carinho. Então quando ele, mais tarde, anos mais tarde, 30 anos depois dessa vivência, ele vê o que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo?
ele vê que os irmãos, gente que ouviu falar de Jesus, ouviu falar do Evangelho, muitas vezes estava se comportando como ele se comportou há um tempo atrás. E essas pessoas estavam sendo perseguidas, estavam passando por problemas. Aqueles que praticavam as religiões pagãs do Império Romano não conseguiam entender a forma de ser dos cristãos, porque achavam que os cristãos, de alguma forma, estavam mudando aquilo que estava estabelecido. Aqueles que praticavam a religião do judaísmo achavam que ser cristão era ser liberal demais, porque enquanto todo mundo lavava as mãos 10.000 vezes antes de comer, o cristão dizia: não, aqui eu quero isso, como não estou preocupado com isso. O outro estava preocupado em guardar o sábado, aquele que era cristão e fazia o que tinha que ser feito no sábado. E por aí uma série de coisas. O outro estava preocupado se podia comer ou se não podia comer acarajé, o cristão chegava lá e comia. E não estava nem aí com esse negócio. Então, para os religiosos judaicos, o cristão era liberal demais. Para os pagãos romanos, que eram a galera da orgia, da pesada, água dura, entendeu? Faziam os maiores bacanais lá em Roma. Basta vocês assistirem os filmes antigos como é que é, né? Então, quando eles olhavam para o comportamento cristão, onde a galera era mais comedida, mais cabeça, mais consciente, estava todo mundo se acabando lá atrás do trio, e eu gostava da música, né? Entrava naquela euforia toda, os caras diziam: mas como é muito estranho, muito sem graça, muito esquisito. E aí Pedro começa a escrever para os irmãos e dizer para eles sobre o que significa realmente a vida. Então ele vai falando que a vida não é o que a gente enxerga aqui. A vida tem valores que estão para além disso. Pedro tomou essa consciência. E ele diz ainda que esse nosso corpo aqui mudou o pensamento. Ele diz ainda que esse nosso corpo aqui seja destruído, nós temos um outro. E ele fala que é casa. Ele diz: esse corpo aqui é uma casa. Mas se essa casa aqui foi destruída, a gente tem outra que é eterna, que está nos céus. E aí ele vai explicando que nós temos uma herança que é maior